Meus amados irmãos, eu queria a atenção novamente de todos os irmãos aqui presentes, irmã Natália Souza, irmão Tiago, está ali, Tiago e a Daiane, mas Tiago, a irmã Elisa e o Wanderson, para a gente refletirmos na palavra do Senhor. Também a irmã Alexandra, o Henrique, Deus continue abençoando vocês. Meus queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração esta noite é uma palavra para a gente pensarmos e refletirmos nesses dias que estamos enfrentando. Está na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 3, que diz assim, versículo 8, 9 e o versículo 10, que ele diz assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Eu queria ficar com o versículo 10, a parte A deste versículo, que o apóstolo Pedro diz assim: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Como eu disse, meus queridos, é uma palavra para a gente pensarmos. Ao vermos esses dias que estamos enfrentando, esta pandemia que nos pegou de surpresa, eu acredito que pegou muita gente, por que não dizer todo mundo. Quantas pessoas não foram pegas de surpresa? A gente nunca imaginou de estar enfrentando uma situação como essa. Situação essa onde o Brasil está nesta aflição, nesta ansiedade, e outros países, por causa de um vírus, onde já tem morrido muitas pessoas. E hoje à tarde eu estava pensando e vendo essa situação, como que a gente foi pego de surpresa. A gente jamais imaginava estar passando por isso. E o Espírito Santo de Deus começou a falar ao meu coração que assim será a vinda do Senhor Jesus Cristo. Assim como essa pandemia veio e pegou a gente de surpresa, pegou muitas pessoas de surpresa, a Bíblia nos relata que a vinda de Cristo Jesus, ela também pegará muita gente de surpresa. E o apóstolo Pedro, falando sobre a vinda do Senhor, ele está aqui fortalecendo os irmãos através da sua epístola, e falando porque os falsos mestres daquela época estavam criticando e dizendo: olha, esse negócio que Cristo vem, que não veio. A gente escuta até os dias de hoje muitas pessoas blasfemando, zombando de Deus, dizendo: já faz mais de 2000 anos e Jesus não voltou, né? Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Hoje a gente escuta as pessoas dizendo: esse negócio de Cristo vir, da igreja voltar, de Cristo vir buscar para levar a sua igreja, isso faz tempo, desde que eu era criança, que eu ouvia isso falar. E até agora não se cumpriu, não aconteceu.
Aí, no tempo do apóstolo Pedro escrever essa epístola, o que estava acontecendo com a igreja? Os falsos ensinadores, os falsos mestres estavam zombando da igreja. E Pedro, orientando os irmãos, ele traz essa epístola e diz: olha, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Aí Pedro diz: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Enquanto as pessoas estão dizendo: Cristo está tardando, Cristo está demorando vir, isso não vai acontecer, pastor, isso não vai acontecer. Se essa profecia, se essa palavra foi para os apóstolos, no tempo dos apóstolos, e ainda não aconteceu, isso jamais vai acontecer. E Pedro está alertando aos irmãos naquele dia, e nos alerta hoje, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Se para a gente faz mais de 2000 anos que tem essa profecia, essa esperança, para Deus é como se fosse um dia. Deus não está limitado ao tempo. Deus é diferente de nós. Nós estamos limitados ao tempo, mas Deus não. Tanto faz para Deus. Pedro está dizendo assim: olha, nós precisamos, irmãos, que não sejamos ignorantes acerca de uma coisa: o quê? Que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. A diferença, nós sabemos que para nós seres humanos é diferente. Esperar um dia como esperar 1000 anos, mas para Deus é a mesma coisa, é o mesmo tempo. Para Deus não há diferença de 1000 anos para um dia. Aí no versículo 9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa. Ele não retarda a sua promessa. Se para a gente está demorando, se para a gente está tardando aí mais de 2000 anos, para Deus é como se fosse um dia. Para Deus é como se fosse pouco tempo. Por quê? Porque o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia, ainda que alguém ache que está demorando, mas precisamos entender que Ele é longânimo para conosco. E por que que Deus é longânimo? Por que que Deus está tardando? Aí Pedro diz: não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Não é que Deus está demorando, não é que Deus não venha mais. Nós temos que entender é que Deus está dando tempo. Deus está dando tempo para que os pecadores se arrependam e reconheçam Cristo Jesus como Salvador da sua vida. Essa questão que Deus ainda não veio, não é que Ele desistiu de vir. A questão de Deus não ter voltado ainda, de Cristo não ter voltado ainda para levar a sua igreja, não é que Ele não vem mais. Não, é que Ele é longânimo. E do amor de Deus é tão grande, o amor de Cristo é tão grande para o ser humano, para o pecador, que Deus está permitindo esse tempo para que as pessoas abram o seu entendimento, se arrependam dos seus pecados, aceite a Cristo Jesus como seu Salvador e não venha perder a sua salvação. Aí no verso 10, a parte A do versículo diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, meus queridos, se a Bíblia diz que a vinda do Senhor é parecida, é comparado como ladrão que vem à noite, eu faço uma pergunta: quem é que espera, quem é que sabe o dia
que o ladrão vai chegar na sua casa. Aí eu quero agora trazer aqui para Mateus capítulo 24, versículo 36, que diz assim: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, eles não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Então, meus queridos, esta palavra é uma palavra para refletirmos, para pensarmos, que é tempo de nós vigiarmos, é tempo de estarmos preparados. Esse período que estamos enfrentando é um momento para a gente refletirmos a respeito da vinda de Cristo Jesus. Jesus já estava dizendo, e Mateus registrou, que ele disse que o dia e a hora ninguém sabe. Mas como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque como eram os dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. No tempo anterior ao dilúvio, Noé havia anunciado a respeito da destruição, a vinda do dilúvio, mas o povo estava desapercebido. Eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e não deram crédito o que Noé estava falando. Aí diz: até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Irmãos, eles não perceberam quando Noé entrou na arca, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós temos, meus queridos, que estarmos atentos, vigilantes, porque a vinda de Cristo está próxima. Realmente Jesus vai voltar para vir buscar a sua igreja, para vir buscar um povo seu. Ele não disse o dia, ele não disse o ano, ele não disse a hora, ele disse que vem, e nós precisamos acreditar. É tempo, irmãos, de estarmos vigiando. Por isso que Jesus diz: vigiai, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Nós não sabemos. E o que é que vai acontecer? Ele diz: vai estar dois no campo, será levado um e o outro será deixado. Um vai estar moendo, vai estar duas moendo no moinho, uma será levada e outra será deixada. Isso significa o quê? Que um vai estar preparado e o outro vai estar despreparado. Um vai estar pronto e outro vai estar despreparado. Então, é tempo da igreja do Senhor vigiar. É tempo de a gente fazer uma reflexão das nossas vidas. É momento de pensarmos e repensarmos as nossas ações, as nossas atitudes, ver como é que estamos diante da presença de Deus, desapegarmos das coisas materiais dessa terra e voltarmos a nossa mente para o céu, para as coisas espirituais. Porque assim como essa pandemia nos pegou de surpresa, nós estamos sujeitos a ser pegos de surpresa com a vinda de Cristo Jesus. E a vinda de Jesus, como diz a Bíblia, será numa forma que vai surpreender muita gente. Aí Jesus diz: mas considerai isto, se o pai de família soubesse
aqui vigília da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Verdade. Jesus traz o exemplo porque Pedro nos disse que a vinda do Senhor, o dia do Senhor, será como ladrão à noite. Aí Jesus traz aqui e diz: olha, precisamos considerar isso, que se o chefe de família soubesse qual era o dia que o ladrão vinha roubar a sua casa, a gente não ficaria dormindo, mas estaríamos em vigília. Para quê? Para não deixar a nossa casa ser saqueada ou roubada. Então, trazendo para a nossa vida espiritual, nós não sabemos qual é o dia que o Senhor vem. Então, precisamos estar vigiando, precisamos estar acordados, precisamos estar alerta. Para quê? Para não sermos pegos de surpresa com a vinda de Cristo Jesus. E tendo este caso, aí a gente pode seguir mais em frente no texto bíblico, para o capítulo 25 de Mateus, que é muito conhecido da igreja, quando Jesus diz que então o rei dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Falando a respeito do noivo, e diz que as 5 prudentes levaram o azeite consigo, mas as loucas não levaram o azeite com as suas lâmpadas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, mas as loucas não levaram azeite consigo. E diz que demorando o noivo, e adormeceram. Todas elas dormiram, tardando o noivo. Não é isso que nós estamos ouvindo? Que muitas pessoas estão dizendo que Jesus está tardando? Não era isso que os falsos mestres estavam dizendo no tempo do apóstolo Pedro, que Jesus estava tardando? Que Jesus estava demorando? Jesus diz aqui que as 10 saíram ao encontro do noivo, mas tardando o noivo, tosquenejaram e adormeceram todas. Meus queridos, será que nós não estamos adormecidos? Será que nós não estamos dormindo? Será que nós não estamos adormecidos neste mundo? Será que nós não estamos tranquilos, satisfeitos com a vida terrena, com as coisas deste mundo? Será que nós não estamos adormecidos? Só porque estamos achando que o noivo está tardando? É necessário estarmos preparados. Essa questão de tardar é para nós, mas como Pedro disse, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para Ele é como um dia. Se para nós está tardando, para Ele não. Ele está voltando, breve Jesus virá. Nós precisamos estar vigiando, e nesse texto das virgens loucas, nós precisamos estar vigiando e precisamos estar preparados. Por quê? Porque nesse período que o povo está dizendo que ele está tardando, diz que elas adormeceram, tosquenejaram e adormeceram todas elas. Aí diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Elas estavam adormecidas, todas elas adormeceram, mas quando foi meia-noite, ouviu-se um clamor, um grito, um barulho, um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Meia-noite. Meia-noite é uma hora que ninguém espera. Ninguém espera meia-noite alguém bater na sua porta. Eu sempre digo para os irmãos, quando eu falo essa palavra, eu preguei na igreja, eu disse que quando alguém bate na nossa porta meia-noite, pega a gente de surpresa.
acorda, levanta da cama assustado. Se o nosso telefone tocar meia-noite, a gente fica assustado já, dizendo assim, alguma coisa ruim aconteceu. É uma notícia ruim que alguém vai nos trazer. Por quê? Porque sempre a gente espera que alguém vá falar com a gente uma hora mais cedo, mas meia-noite é uma hora que ninguém espera que alguém ligue para a sua casa para falar alguma coisa. Meia-noite é uma hora que pegou muita gente de surpresa. Meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide diante aos que vendem e comprai para vós. Ora, elas acordaram quando ouviram o grito, o clamor, se despertaram, acordaram, e diz que as prudentes, elas prepararam as suas lâmpadas para o encontro com o esposo, para o encontro com o noivo. E as loucas disseram à prudente: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E as prudentes disse: olha, não, porque vai terminar, se a gente dividir para nós e vocês, vai faltar para nós, vai faltar para vocês e para nós. Então vá comprar onde vende. E diz: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, elas estavam o que, irmãos? Qual foi a que entraram com o noivo? As que estavam preparadas. Entraram com ele para as bordas e fechou-se a porta. Diz que as loucas, disse, e tendo ido elas comprar, elas foram comprar o azeite. E no momento que elas foram comprar, chegou o esposo. E quando ele chegou, encontrou quem? As que estavam preparadas. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Só entrou, irmãos, aquelas que estavam preparadas. E depois que elas entraram com o noivo, fechou-se a porta. É momento de estarmos preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Quando elas voltaram, a porta estava fechada. E elas bateram na porta e gritavam: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E diz que a resposta foi essa: em verdade vos digo que não vos conheço. Eu não conheço vocês. Aí encerra esta parábola dizendo assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, meus queridos, é momento de vigiarmos, de estarmos atentos, e é tempo de se prepararmos. Porque saiu as 10 loucas, umas se prepararam, 5 se prepararam, mas 5 estavam despreparadas. Quando o noivo chegou, só entrou para bordas as 5 que estavam preparadas. E depois que elas entraram, a porta se fechou. Meus queridos, só vai entrar no céu, só vai participar do arrebatamento da igreja aquele que está preparado. Que esses dias que estamos passando, a qual nós estamos dando tempo de pensar, de repensar, de refletirmos,
que a gente venhamos estar preparado para a vinda do noivo. Vamos ver o que é que está errado na nossa vida. Vamos ver o que é que precisamos consertar. Vamos ver o que é que está fora do lugar. Vamos ver como é que está a nossa comunhão com Deus. Vamos estar preparados, porque Jesus está voltando. E a porta vai se fechar. E depois que a porta se fechar, a resposta que as 5 virgens ouviu foi essa: eu não conheço vocês, eu não sei quem é vocês. Aí Jesus alerta dizendo: vigiem, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meus irmãos, que a gente possa refletirmos, que a gente possa pensarmos e não brincarmos com a vinda de Cristo Jesus. Não acharmos que isso é uma história, não é algo verídico, não é algo verdadeiro. Jesus disse: passarão, no mesmo texto onde a gente estava lendo, Mateus 24, versículo 34 e 35, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmão, a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela há de se cumprir nas nossas vidas. Às vezes, como pessoas, ficamos muitas vezes questionando a Deus, reclamando de Deus porque não aconteceu assim, porque não fez desse jeito, porque que Jesus não fez assim. Irmãos, a maior promessa que Jesus nos fez foi de vir nos buscar para nos levar para o céu. Então, resta-nos para nós estarmos preparados. Não importa quanto tempo faz, se faz mais de 2000 anos, porque o Senhor disse: passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus continua presente nas nossas vidas. Tudo aquilo que Deus prometeu através da sua palavra vai acontecer. O que está passando nesses dias de hoje, essa pandemia, essa crise, a Bíblia já se fala a respeito. Tivemos o congresso, o Escolho Deus, aí alguns meses atrás, mês passado, e os irmãos viram que o tema foi esse. E Deus usou muitos dos pregadores, o pastor Birajara, o pastor Carlos Jorge, lá de Feira de Santana, e trazendo despertamento para nós, falando sobre isso que ia acontecer. E a Bíblia está clara, está cheia de referências bíblicas orientando isso. É normal que isso aconteça, mas que a gente não venha se perturbar, porque ainda não é o fim. Mas é necessário estarmos preparados, né? Diz que a gente não podemos ter medo, não ficar com medo, que ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Então nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar pronto para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continue abençoando o seu povo, continue abençoando a sua igreja, e que a gente possa refletirmos como está a nossa vida diante de Deus, e vamos nos prepararmos para este grande dia. Vamos preparar-nos para o arrebatamento da igreja. Essa palavra não é para lhe amedrontar, não tem intenção nenhuma de trazer nenhum terror, mas precisamos refletirmos. É uma palavra de reflexão para a gente pensarmos. Esse tipo de mensagem tem desaparecido dos nossos púlpitos, mas nós precisamos repensar, trazer à memória a palavra de Deus,
das suas promessas e a gente entender que ela há de se cumprir na nossa vida. Amém?